Olá, muito bom dia para você, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos assistir, seja muito bem-vindo. Hoje vamos receber doutora Yolanda de Moraes. Doutora Yolanda de Moraes, ela é formada em odontologia pela Universidade de São Paulo, é especialista em DTM. O que será isso? E periodontia e toxina botulínica. Ela vai nos falar hoje sobre dor orofacial. Você sabe o que essa dor quer com você? Você sabe o que essa dor quer lhe contar? Vem para cá no Simplesmente Marta com a doutora Yolanda de Moraes. Ela vai contar para você tudo sobre a dor orofacial. Sinta-se muito bem-vindo. Vem para cá. Muito bem, nossa quarta-feira especial, hoje com uma pessoa muito especial, a doutora Yolanda de Moraes. Doutora Yolanda de Moraes é odontóloga, como eu disse anteriormente, né? E tem uma porção de especializações. E ela vai nos falar hoje sobre dor orofacial. Você sabe o que essa dor pode estar querendo dizer para você? Vem cá, vamos saber junto com ela. Olá, Yolanda, seja muito bem-vinda, é uma alegria receber você aqui. Obrigada, Marta, boa tarde. Bom, para me apresentar, fiz Universidade de São Paulo, fiz aperfeiçoamento em DTM, periodontia e Botox. Botox, toxina botulínica, né? E lentes também, fiz estética. Ah, muito bem. Doutora Yolanda, conta um pouquinho para nós. O que te levou a escolher este caminho tão lindo? Bom, lá no início, eu comecei a frequentar muito um consultório odontológico num hospital. Eu comecei a observar a profissão e aí eu decidi. E foi aí que eu trilhei e foi só odontologia que eu queria. Não prestei outra carreira, só odontologia e consegui. Que coisa maravilhosa, não é? E hoje, conta para nós um pouquinho como é estar nessa carreira tão bonita, né? De forma tão dedicada que eu sei que você é. Como é trilhar essa carreira? É questão de confiança. Você tem que ganhar a confiança do paciente através do seu conhecimento. Entendeu? É aí que está o segredo. Aí eu vou fazer mais uma pergunta com relação a isso. E como é estar se sentindo preparada, autoconfiante para fazer um trabalho tão delicado, né? Tão complexo? Primeiro, você tem que ter uma boa base. A faculdade tem que te dar uma boa base para você ter essa confiança. Se você não tiver conhecimento suficiente, você vai estar sempre na dúvida em fazer as coisas, né? É um trabalho muito delicado, mas não é um trabalho técnico. Isso você mexe com a saúde geral do paciente. Sim. Especialmente quando você tem tratamentos invasivos, como cirúrgicos e endodônticos. E o nosso aqui, que é a DTM, né? Que mexe com o geral do paciente. Exato. Exato. E isso é um assunto tão interessante, né? Porque muitas pessoas hoje sofrem de dores horríveis. No pescoço, no rosto, na cabeça, no resto do corpo. E às vezes não sabe que isso pode vir da sua boca, né? Então, doutora Yolanda, eu quero já começar com uma pergunta aqui, ó. Como eu disse, né,
é comum hoje, né, esse termo temporomandibular, é isso? É disfunção temporomandibular. Disfunção, isso. Então, o que é isso? Porque a gente ouve falar nisso, mas parece um bicho de 7 cabeças, né? Para quem não entende, isso parece gigante. Conta para nós o que é isso. A disfunção temporomandibular é um conjunto de anomalias musculares e articulares, tá? Diz respeito à face, conjunto de músculos da mastigação. Então, ou eles não estão funcionando como deveria, a articulação tem alguma anormalidade, isso tudo gera a disfunção. Então, é um conjunto de anormalidades, tanto da ATM, articulação temporomandibular, quanto da musculatura mastigatória, que a gente usa para mastigação. Tá? Muito bem. E essa mastigação, doutora Yolanda, ela pode ser deficiente por conta de dentes maiores e menores, dentes quebrados, está a mandíbula fora do lugar? Como é que isso acontece? A disfunção, quando ela acomete a articulação, ela pode mudar a anatomia óssea. Quando existe a anatomia óssea diferente, a disfunção ela pode vir por vários fatores. Anormalidades ósseas da articulação, anormalidade na junção dos ossos aqui, quanto ao disco articular, ligamentos que existem aqui, tá? Ela pode vir da má oclusão dos dentes, fraturas, falta de dente, estresse, tá? O estresse influencia muito, tá bom? Problemas com o sono. Agora está se falando que o problema com o sono, uma apneia, por exemplo, pode resultar numa disfunção ou num bruxismo. Olha, né? Que coisa interessante isso. Não, e não o oposto, né? Sim. Então, a apneia pode provocar um bruxismo noturno, né? Tudo isso está relacionado. E doenças sistêmicas, como fibromialgia também. Nossa. Tá? Isso é bem complexo, né? Artrite também é bastante. Entendi. É bem complexo. Tem muitas coisas, né, que podem vir dessa disfunção. Sim. Tudo isso influencia. O emocional é o que conta mais. Então. E eu vou fazer uma pergunta, doutora Yolanda, que veio. Essa pergunta chegou agora há pouco para mim. Eu sempre pergunto para algumas pessoas, né, o que elas gostariam de saber sobre o assunto. Então, como você falou do bruxismo, eu vou voltar aqui, vou adiantar um pouco. Que assim, quem perguntou foi o Cícero Mateus de Lima, ele é lá de Recife. Sim. Ele perguntou o seguinte: o bruxismo é resultado de terror noturno? E o que a senhora pode nos contar sobre bruxismo? Bom, o bruxismo, ele está ligado muito mesmo à tensão emocional. É de fundo emocional, tá? Está se falando agora sobre a apneia, mas essencialmente o bruxismo ele vem por tensão emocional. Então, problemas que a pessoa leva durante a vida e no inconsciente ela descarrega. Ou seja, ela trava a boca e faz o movimento. O bruxismo, o que é? Você travar os dentes e fazer um movimento, o deslize, com eles articulados, entendeu? Isso gera danos na articulação e aí, tanto musculatura quanto a articulações ficam danificadas. E aí você tem o conjunto DTM, disfunção temporomandibular. Agora, pode falar, por favor. Quanto à pergunta dele, terror noturno, o bruxismo em si é um estado, como é que eu vou dizer? A pessoa fica fazendo um movimento, fica atritando e fazendo ruído. O que ele queria dizer com terror para a gente no consciente é um estado de medo.
Uhum. né? No sono, a gente não tem tanto isso, a não ser que a gente esteja num pesadelo. Entendi. Então, o que a gente tem que observar é que o bruxismo ele vem da tensão emocional, dos problemas diários. Ah, das coisas diárias, né? Como se diz, o Diários, trabalho, trabalho, é cobrança, é cobrança, um casamento família. que não tem bem, é problemas familiares, é Entendi. resoluções que a gente tem que tomar. Então, Cícero, o que a doutora está falando, né? Que são os problemas do dia a dia da gente, né? Coisas que a gente tem como excesso de cobrança, coisas inacabadas, né? A gente não dá conta de fazer e fica se cobrando no dia seguinte, e mesmo na hora de dormir, né? Fica com aqueles pensamentos repetitivos. E o terror noturno tem a ver com os medos inconscientes, né? Aquilo que a gente não sabe de onde vem, né? Mas muito obrigada, Cícero, por você ter participado do programa e foi muito importante a sua pergunta. No bruxismo, você também pode ter e tem a hipertrofia do músculo facial. Então, às vezes, o paciente ele tem essa região aqui, ó, esta região desenvolvida, forma saliências aqui. Então, é um músculo hipertrófico. Olha que interessante isso. Hipertrofia. Às vezes, o paciente desenvolve só de um lado. Então, dá diferença facial. Ai, vou até olhar o meu aqui para ver se não tá. Mas olha que informação rica. Isso é uma informação rica. A gente às vezes fica lá procurando e não encontra a informação necessária. Então, e aí o botox, a toxina botulínica entra para relaxar aquele músculo, para diminuir a tensão daquele músculo e tentar deixar a face do paciente um pouquinho mais equilibrada em termos de tonicidade aqui, né? Informação rica. É muito interessante. Olha, e você que está nos assistindo, preste atenção, porque são informações ricas para você. Bom? Então, voltando aqui, doutora Yolanda, porque eu tenho várias perguntas, viu? Bastante. Pode fazer. Né? Bastante. Pode falar. Então, a gente falou, né, da dor orofacial, né? Então, a senhora já explicou que tem várias disfunções, né, da musculatura, da articulação. Mas a dor orofacial, quais as implicações dela? Pode ser trazer como dor de ouvido, dor de cabeça, dor do trigêmeo? É um conjunto. Como é? Então conta para nós aí. A dor orofacial, ela é multidisciplinar. Então, você tem o dentista, tudo que se relaciona à boca, à musculatura de mastigação e à ATM está dentro da dor orofacial. Você pode ter dor orofacial que seja da área de otorrino, você pode ter do oftalmo, você pode ter neurológica, tudo isso compõe uma dor orofacial. Agora, você pode ter a disfunção, tratar a disfunção e permanecer com a dor orofacial. Isso aí vai ter que se investigar com outras disciplinas. Então, o tratamento de DTM exige do dentista o acompanhamento através dos dispositivos para relaxamento, mas não é só isso. Se o paciente continua apresentando os sintomas, né, tem que procurar ajuda com outros profissionais também. E assim, quais os primeiros sinais, doutora, que a pessoa já deve procurar ajuda? Para DTM, quando nós temos todo esse complexo prejudicado, o paciente vai apresentar normalmente tensão na face, tá? Então é dor de cabeça, dor no fundo do olho, dor na nuca, normalmente vem para os ombros também, tá? Fratura de dente, desgastes. O dentista nota plataformas de desgaste nos dentes,
a língua toda marcada, a língua crenada, que a gente chama, tá? Perda de dimensão vertical, que é essa distância da base do nariz até o queixo, tá? Formando bigode chinês, que a gente chama de bigode chinês. Então, terror das mulheres, né? O bigode chinês. Então, o paciente que tem esse tipo de disfunção um pouquinho mais avançado, tá? Vai perdendo a altura facial, tá? E as dores tensionais, né? Nossa, é tão complexo isso, né? A gente falando assim Pode falar. Às vezes a gente consegue notar que o paciente, para fugir de uma dor cervical, tá? Que vai para ombros, muda a postura, porque aonde a gente tem um incômodo, a gente tende a mudar a postura, a fugir da dor, tá? Então, a gente foge da dor, mudando postura, isso é uma cadeia de músculos. Então, vai espalhando as dores para o resto da coluna, vai para as pernas. Então, tem isso também, toda mudança do esqueleto. Eu lembro que eu tive... eu comprei todos os travesseiros que existiam no mundo. Eu ia viajar, experimentava o travesseiro de um hotel, eu já queria comprar o travesseiro, porque eu nunca achava um travesseiro que não doesse o meu pescoço. Então. Foi minha surpresa. Eu fiz uma ressonância, né, do pescoço, porque eu não aguentava de dor, era uma dor insuportável. E aí tinha a cervical estava inteira, mas aí eu levei a ressonância no ortodontista. Ele me disse assim, não tem nada a ver com o seu pescoço, tem a ver com a sua mandíbula, né? Até usou um termo lá, eu não lembro qual era, que tinha um desgaste na mandíbula. Então, isso refletia no meu pescoço. Você já estava com alteração óssea da cabeça da mandíbula, aqui, do côndilo, que a gente chama de côndilo, né? Isso. Então, alteração óssea na articulação, tá? Muito possivelmente você, então, já estava com a alteração muscular, porque ia lá para trás. A dor se manifestava atrás também, né? Na cervical. Então, isso é DTM, a disfunção. Então, você apresentava... E as complicações que isso traz, né? Porque, assim, você procura de toda sorte, quer dizer, aí não dorme direito. Não. Né? Tem tensão. Alteração do sono, você não encontra posição, né? Isso, é verdade. Não tinha posição. Totalmente quebrado. E aí o paciente acorda cansado, porque não dormiu bem, e com muita dor. Fundo de olho, e aqui, que a gente chama de enxaqueca tensional, né? Então, pega a testa, pega toda a parte posterior do crânio, né? Indo para a cervical. E que importante a gente saber dessas coisas, né? Dessas disfunções. Porque às vezes você passa anos cuidando de uma dor. Sim. Né? Sabe se entupindo de remédio e ela tem uma origem. Eu tive um caso de uma paciente que ela tem fibromialgia. E assim, dores horríveis. Ela iniciou o tratamento comigo, que ela tinha algumas coroas para fazer, alguns trabalhos, né, de prótese, mas assim, foi colocado placa para atenuar essa dor orofacial que ela tinha, né? Mas ela tinha um ranger tão intenso, mas tão intenso, ela chegava a quebrar os dentes. Nossa! Com a prótese e com os dispositivos, as placas. Então, teve que ser usado, no tratamento dela, teve que se usar botox também. Olha que interessante isso, me conta um pouquinho disso.
Então, era muito intenso o ranger dela e potencializado pela fibromialgia. Isso era potencializado. Então, assim, a sensibilidade dela era, a tolerância dela, a dor, ela baixíssima. O que a gente fez? Colocamos botox na mandíbula, no osso não, na musculatura, né? Na musculatura. Da mastigação aqui, o masseter, colocamos no temporal, na cervical e um pouquinho aqui, no ombro, tá? Para relaxar essa musculatura dela, para ela perder a intensidade de apertar e deslizar, tá? Foi usado também a acupuntura, né? Alguns pontos de acupuntura, e a grande surpresa é que ela vivia no médico, psiquiatra, né? Eu imagino. E o médico não conseguia dar jeito, entupia ela de remédio e ela era rebelde, tomava um pouquinho, mas depois ela largava, né? Não continuava com o tratamento, até que ela conseguiu engrenar nesse tratamento e melhorou bastante. Mas é quanto sofrimento, né? Sim. Você pode nos contar mais alguns casos, assim, para que as pessoas possam perceber a importância de se dar atenção a essas questões da boca, né? Dessas dores, disfunções? Tive um outro paciente que quebrava muito as restaurações, estava com os dentes desgastados, né? Tivemos que fazer reabilitação oral na boca todinha, porque restauração não surgia mais. Né? Não dava mais resultado. Aí fizemos toda a reabilitação dele com as próteses, implantes, lentes, né? E depois, por último, a placa de bruxismo, né? Bom, eu recebi uma paciente que tinha lentes anteriores, tá? Toda a boca recomposta com prótese, né? Mas ela tinha um probleminha. Os dentes anteriores, ela julgava que estava alto, né? Então, ela reclamava isso para o dentista dela, né? Para que fosse alinhada a altura. Ela não estava se sentindo confortável na mordida. Bom, não houve esse ajuste. Então, para morder, o que ela fazia? Ela fechava e, com medo dessa lente quebrar, ela desviava a mordida. Isso criou um hábito. Ela começou a forçar a articulação quando ela mordia, né? Para não quebrar as lentes. E ela começou a ter as dores articulares, né? Foi para a cervical e para a coluna também. Nossa, que sofrimento, né? Agora o sono, né? Todo atrapalhado, né? Isso é tão, eu acho que é muito intenso, né? Como eu te falei, eu tinha aquela dor no pescoço, né? Isso é muito intenso, porque acaba virando, não sei se eu posso chamar isso de vício, né? Mas um vício de postura mesmo, né? De postura física, de postura da boca, de... É o que eu te falei. E a pessoa nem percebe, né? O paciente foge daquilo que lhe incomoda. Então, a mordida alta incomodava. Então, ela criou um atalho, ela mudava a mordida, só que aí ela prejudicou a articulação. E aí foi passando de músculo para músculo. Então, é como a gente calçar um sapato apertado. Você vai andar diferente, só que daqui a pouco você já vai estar com dor na perna, no músculo da perna. É verdade. E vai subir para as costas. Então, a postura muda completamente, o equilíbrio do corpo muda completamente para fugir de um estímulo nocivo. Entendeu? Eu não sei se eu vou usar a palavra exata, desculpa de te interromper. Eu tenho um amigo que é médico e ele usava sempre a palavra assim, o termo esquemata. Diz que o cérebro ele tem um esquema do funcionamento do corpo. Então, você muda o esquema, ele vai
ficar te forçando, né? Te incomodando para voltar ao esquema anterior. Então, quando você faz o tratamento, como é depois que você faz o tratamento, né? E volta tudo ao normal, o corpo vai ficar buscando aquele estado anterior? Uhum. Não, É isso? Então, se faz o tratamento, né? E organiza toda a boca, a pessoa já viveu a vida inteira desorganizada. Aí organiza toda a boca. O cérebro vai buscar esse formato anterior, querendo voltar para aquele movimento que estava desajustado? Então, o movimento que o paciente faz quando está desajustado é para fugir de um estímulo nocivo, se eu entendi a colocação. Quando o organismo chega num estado ajustado, é onde existe o equilíbrio, onde todas as fibras musculares trabalham de maneira correta, homogênea. Então, o organismo entende que aquilo é o normal, aquilo está em equilíbrio, é confortável. O cérebro logo percebe que é confortável, né? Então, não vai buscar hábitos corretos, né? Entendi. E assim, eu volto a dizer, né, o quanto é importante cuidar dos dentes, né? Sim. Não é só estética, é saúde de forma geral. Você tem uma dor, digamos, falando só sobre dor orofacial, mas que venha de origem dentária. Se você tem um problema de canal, que te leva a dor intensa, né? Algum fato na sua boca, ou gengiva, ou canal, que te leva a uma dor intensa, aquilo te leva a um estado emocional crítico. Então, você acaba refletindo isso na sua musculatura. Você vai estar com a musculatura rígida, você vai ter dor de cabeça por conta disso. Então, tudo isso leva também ao bruxismo, digamos assim, ao bruxismo diurno. Nossa, bruxismo diurno? Eu não conheço, não sabia. Conta para mim um pouquinho disso. Tem o bruxismo de vigília, que é um bruxismo que você cria hábitos, né, de ficar ali apertando. Isso dá para desprogramar, tá, com o uso da placa, usando-se a placa diurnamente, né? Agora, existe o bruxismo do sono, né, também. E aí que vem toda a tensão emocional do dia e toda a tensão emocional dos problemas que você carrega durante o dia e talvez uma apneia também, né? A questão da apneia seria o seguinte: como nós estamos de pé, a nossa mandíbula está nesse sentido, horizontal. Quando nós deitamos, ela fica vertical e aí ela tende a ir para trás, entendeu? Alguns estudos indicam que isso pode fechar as vias respiratórias, né, a traqueia. E aí, na ânsia de buscar o oxigênio, naquele sono antes do sono mais pesado, né, a pessoa desperta, né, e fica buscando uma posição para buscar mais oxigênio. E vem aí o apertamento, né? É daí que talvez surja alguma associação da apneia com bruxismo. E essa apneia, né? A falta de oxigênio, quais são as coisas as disfunções maiores que isso pode causar por conta desse bloqueio de oxigênio? A pessoa que tem apneia, ela tem menos oxigênio na circulação sanguínea, ela tem as paradas, tá? De 5 a 20 segundos, né? Isso vai depender de quantas paradas para ser classificado como apneia, tá bom? Bom, as consequências são oxigenação diminuída do cérebro,
e do coração. Então, aí pode haver complicação no músculo cardíaco e no cérebro, tá? São Isso é essas muito sério, complicações. né? Os sintomas são sonolência, sono interrompido, a pessoa durante o dia fica sonolenta, então se encostar um pouquinho no sofá, ela dorme durante o dia. Então, são essas as E consequências. são, de fato, complicações, né? Porque isso compromete a saúde de uma forma geral, né? Faltar oxigênio é um comprometimento grave. Sim. Aí, assim, existe algum... E aí, eu não sei se é da sua área, mas eu vou perguntar, porque me ocorreu agora. A meditação, você acredita que isso pode ajudar nessas disfunções com relação às dores? Como é? Isso é um dos tratamentos para DTM, né? O primeiro seria a placa, usar a placa acrílica, né, de bruxismo. Agora, isso é o que a gente coloca para o paciente como prevenção de danos articulares e de danos dentais. Tá? Entendi. Uhum. Existem terapias que têm que ser o paciente é que vai determinar o que fica melhor, tá? Então, são terapias anexas, seriam a meditação, a yoga, fazer ginástica, tá? Tirar férias, Tirar férias é ótimo, né? Normalmente resolve temporariamente. Uhum. Porque a boca vai junto, né? Não tem jeito. Depois que volta tudo. E a boca vai passear junto, né? Não tem jeito. Então, são terapias auxiliares, né? É aí que ocorre, sim, e tem terapia de psicólogos e psiquiatria. Também entra nisso, tá? Então, é multidisciplinar mesmo, né? Não é só ir no dentista, fazer a placa e consertar, restaurar o que precisa. Tem que ter um outro profissional ajudando. Tem que ter uma outra terapia complementar. E tem uma origem, né, dessa disfunção toda, né? Tem que tratar a origem. A placa não vai tratar o problema. Quem vai tratar o problema é o psicólogo, o psiquiatra, ou a pessoa perceber onde está o problema e procurar ajuda da melhor forma, seja em meditação, em yoga, em acupuntura, seja a terapia que melhor lhe servir. A dor de cabeça, né, é uma acho que uma das piores dores que tem dentro desse processo, né? Porque tira toda a sua concentração, a sua habilidade, né, de raciocinar. Então, isso é bastante complicado, né? A dor, ela pega toda essa região aqui e fundo de olho. Fundo de olho também. Eu tive um cliente uma vez que ele dizia que o maior medo dele de dormir é porque no dia seguinte ele acordava como se tivesse com a cabeça espremida. Uma enxaqueca, né? Ele falava assim, tinha uma mão que apertava a minha cabeça. Nossa. De manhã. Então, todos os dias ele acordava com essa dor, né? Então era um transtorno para ele. Ele teria que ir ao dentista dele e relatar esse problema. O dentista, muito possivelmente, ia perceber que ele estava com disfunção, né? Nossa, e quantas coisas, né? É observação, né? Às vezes o paciente pensa que é dor de ouvido e vai no otorrino. O otorrino pede todos os exames e não acha nada, manda para o neuro. O neuro faz todos os exames e não acha nada. E aí, alguns mandam para o dentista. Né? Mas são raros, né? São raros os que mandam. Porque eu lembro, doutora Yolanda, quando eu tive aquele problema no pescoço, né? Tinha médico que queria me operar. Que disse que eu tinha um desgaste na coluna, na cervical,
C não sei quanto. E aquilo que me deixou com muita atenção. Mas o exame não dizia isso, né? Como que eu vou me submeter a uma cirurgia se no exame não acusava isso? Então, isso me deixou muito preocupada. E aí encontrei uma profissional bendita, que eu falo, né? Que percebeu. Eu já tinha feito tantos tratamentos dentários, né? Fiz lentes, um monte de coisa. E nunca ninguém me disse disso. Uhum. E foi assim, tirou com a mão, eu nunca mais tive. Graças a Deus. Né? Eu nunca mais tive essa dor, esse mau jeito no pescoço. Durmo super bem depois disso, né? Uso a placa para dormir, sim, eu uso. Né? Uhum. Mas assim, a importância é o diagnóstico certo. Então, e é um procedimento simples. São observações do paciente que não são simples. O paciente mostra tudo para você, entendeu? Uhum. Colocar a placa, você já tira quase que 80% das dores do paciente. Ele tranquiliza, entendeu? É muito... Eu quis falar desse assunto, trazer esse assunto, né? Porque assim, eu percebo que muitas pessoas têm a mesma dificuldade que eu tive. Sim, sim. Né? E hoje sofreram tanto. Eu fui fazer DTM quando eu observei. Eu trabalho com uma empresa de jornal, né? E eu observava os funcionários muito estressados, muito, e muita queixa de dor, né? E aí eu fui me especializar nessa área, né? E comecei a fazer as plaquinhas, né? Além disso, recomendar as terapias anexas, né? Quando necessário, né? Indicar para outros profissionais também, da medicina. Mas era demais. E hoje em dia, com essa cobrança toda, com o tempo curto, com as pessoas nesse nervoso todo, é o que mais existe. As pessoas muito tenso apertando. E tem outro detalhe, Marta. Normalmente, quando a pessoa aperta o dente e ela não está estabilizada com uma placa, ela vai vir a ter problemas de canal. Além das fraturas, né? Problemas de canal. Porque a tensão em cima do elemento dental é tamanha, provoca isquemia dos vasos sanguíneos que entram para dentro da estrutura dentária. Olha que coisa. É muito interessante isso. Né? Agora, com a pandemia, aconteceu demais. As pessoas apertando, rangendo demais os dentes, fraturas, assim, muitas pacientes com fraturas e canal. Tratamento. E à noite, né, acho que a pessoa, por mais que ela esteja tensa, à noite o corpo solta, né? Então, parece que aquela tensão toda vem... Vai para a boca. Vai toda para a boca. Sim. Muito bom. Ai, doutora, assim, eu tô contente de trazer esse assunto, viu? É possível a gente ficar bem, né? Porque é possível, quando você identifica, é possível ficar bem. É tão simples. É tão simples diagnosticar um paciente com disfunção e simples de tratar e de tirar a dor do paciente. É muito tranquilo. Eu acho que é tão importante a gente saber. E quando a gente sabe, a gente procura de forma mais acertada, né? A gente encontra um profissional dentro das informações que a gente já tem sobre determinado assunto. Porque senão fica difícil, parece até uma roleta russa, né? Porque como que você vai imaginar que a sua mandíbula pode trazer uma disfunção no seu corpo inteiro, na coluna, nas pernas, nos pés? Como que você vai imaginar
que isso possa acontecer. Então, a sua informação é muito rica para nós, que traz, assim, uma abertura muito grande de probabilidades, de possibilidades de cura, da pessoa se curar, dela encontrar o caminho de regeneração disso, né? Tem coisas que o organismo já não vai regenerar, mas tem como cuidar para que não aumente, né? Não extrapole. As pessoas têm que olhar mais para si e observar o que o corpo está dizendo. Exato. Se tem dor de cabeça ao acordar, vai procurar um neuro. Inicialmente não tem jeito, o paciente vai procurar um neuro, porque dor de cabeça vai procurar neuro. Mas às vezes, se está em tratamento, e outra, Marta, o dentista é capaz de diagnosticar, mesmo que o paciente não ache que aquilo vem da boca. Entendo. Né? É lógico que o paciente tem que relatar como um todo o que está sentindo, tá? Principalmente o que vem da parte orofacial. O dentista tem a capacidade de diagnosticar e tratar essas dores sem que o paciente fale, acordo todos os dias com dor de cabeça. Tem que ser feito isso, tem que ser feito esse exame, né? É tão importante, né? E o paciente tem que conhecer, tem que saber discernir que durante o dia, se observar durante o dia e observar que ele range também durante o dia, que ele tem hábitos. Quantas vezes, Marta, eu já falei, você aperta durante o dia, fica observando. Eu me peguei. Na sessão seguinte, ele vem, olha, eu faço tudo isso, agora que eu vi. Porque não presta atenção. Na verdade, nem imagina que isso possa acontecer, né? Sim. Nem imagina que pode ser da boca. Exato. A boca comanda o corpo inteiro, gente. Olha que coisa impressionante. Isso é muito importante da gente saber, né? Doutora Yolanda, eu gostaria, e assim, eu acho que já estamos quase chegando no final. Nossa, que passou super rápido, né? Eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, né? Que elas pudessem começar a perceber nelas o que é possível fazer, quando procurar a orientação do ortodontista, como que isso ela pode perceber no funcionamento dela. Marta, na área facial, a pessoa tem que começar a perceber, e aí a dor de cabeça pela manhã não precisa perceber, isso chama atenção, isso é um fator que incomoda. Mas Sim. assim, durante o dia, também tem as questões de hábitos incorretos, que são as pessoas que roem unha, que mordem caneta, que atendem um celular apoiando, né? Que dormem com a mão no queixo, assim, na mandíbula. Tudo isso desestabiliza a mandíbula. Tudo isso desestabiliza, né? Isso cria uma mudança aqui na articulação, na musculatura. Então, observe a sua boca, veja se está faltando algum elemento, procure restaurar, vá periodicamente ao dentista para ver se está tudo bem e se da parte orofacial você não tem algum incômodo, tá? É isso que tem que ser observado, né? Durante o dia, se a pessoa tem hábitos de ficar esfregando os dentes, tá? Esse já é o bruxismo de vigília, entendeu? Isso vai causar destruição óssea aqui, tá? Vai causar uma mudança da anatomia da articulação e isso leva a dores futuras, a zumbido no ouvido, que não é da área do otorrino. O otorrino não vai conseguir resolver, isso está dentro da área odontológica. E quando o caso já está muito avançado, vai para a cirurgia de ATM, né? E nem sempre ela é eficaz.
Então, são pequenas coisas que tem que ir observando, e o profissional de saúde também tem que ir alertando o paciente e recomendando o tratamento. Essa coisa do zumbido no ouvido, né? É uma coisa que perturba muitas pessoas, né? Tem inúmeros casos hoje, né? Quando tem-se o bruxismo crônico de vários anos, né? Uhum. Diminuição de audição também. Foi uma cientista brasileira que descobriu que a ATM, a disfunção da ATM está ligada com a perda de audição quando é crônico. Olha que interessante, né? Então, isso. Amor? Eu sou muito grata de você ter aceito o meu convite para estar aqui, porque assim, é um assunto tão interessante, tão importante, né? Da gente aproveitar, da gente se observar, né? E poder buscar a ajuda correta, né? Eu posso fazer mais uma pergunta? Se quiser. A língua, qual a importância da língua, a implicação da língua nessa disfunção? A língua... Bom, existem os hábitos parafuncionais, que é você ficar empurrando os dentes, né? Mas na disfunção... Se existe alguma implicação, né? Vamos supor, se a pessoa fica mordendo a língua, pode tirar isso do lugar. Não é um fato relevante, Marta. Sim. Você já... Agora sim, né? Você já observou isso alguma vez? Você teve conhecimento? Não, foi uma pergunta que me ocorreu aqui, de repente. Não é relevante. Assim, quanto à apneia, né? Quando você está deitada, a língua junto com a mandíbula. E aí fecha o esôfago. Entendi. Fecha a traqueia. Entendeu? Uhum. Outra pergunta que eu vou fazer. Quando a gente... eu lembro que eu fiz um curso há muitos anos. Foi um curso que foi um marco assim, na minha vida, né? Que foi de neuroanatomia funcional e transpessoal. E aí o professor, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é uma sumidade dentro da área da espiritualidade, da emoção, da mente, né, da glândula pineal, ele dizia assim, que a língua é um desdobramento do coração, né? Então, que o dentista, né, o ortodontista, ele tem acesso às emoções daquele paciente através da boca. E aí, quando você me fala, né, dessa leitura, né, que isso aqui pode ser uma carga emocional, tensional. Sim. Então, me fez lembrar dele, porque, assim, ele dizia que esses profissionais, eles recebiam uma carga muito grande dos pacientes, né? Então, assim, como que você vê isso? Claro que eu estou te falando isso agora, né? O que me ocorreu, mas você percebe isso? Tem pacientes que você fica um pouco mais tensa, cansada, como é? Então, Marta, é assim, é engraçado que eu julgo, tá? Que com os médicos não aconteça tanto, mas com os dentistas, o paciente tem uma proximidade, tá? Maior. A posição que a gente é obrigado a colocar o paciente para tratamento também possibilita um relaxamento do paciente e ele começa a colocar os problemas dele para você. Ele começa a conversar com você de uma maneira diferente, e eu falo como paciente de um médico, seja lá qual for o médico, mas é diferente, entendeu? Então, o dentista ele tem uma abordagem já pela própria posição, pelo relaxamento que o paciente
tem naquele momento, lógico, tem pacientes que vão vir para a consulta nervosos, mas também não deixam de arrumar assunto, no bom sentido, para fugir do tratamento, né? É fuga. Mas, assim, os pacientes, eles se sentam, deitam e começam a contar da vida deles. É muito, mas são muitos, não são poucos, são muitos. E as sessões interessante, né? Mas são então, e é interessante isso, né? E aí faz sentido isso que o aí você professor começa falou, a entender, né? por que tem tanta carga. Exato, né? Olha que coisa Por que rica. tem tanto nervoso? O que está acontecendo naquela vida para ter aquele resultado visível na boca, né? É verdade. Então, acontece sim, muito. E assim, existem pacientes que você trata, você fica bem, mas existem outros que, assim, você fica energeticamente destruída, né? Imagino que sim. E o procedimento não foi para tanto. Isso eu tenho uma coisa assim, eu não sei se isso é bom ou se é ruim pro meu dentista. Eu durmo na cadeira, acordo de ir embora. Isso é bom, isso é confiança. Eu durmo, né? Então, eu não sei se para ele isso é bom ou se é ruim, mas é bom. E é claro que tem a ver com a confiança, né? Claro, descobrir uma coisa que me atormentou durante tantos anos, né? A gente acaba criando, sim, uma relação de confiança, né? Isso é fato, né? Mas, assim, também a coisa é isso mesmo, né? De saber que você está em boas mãos, né? E aí existe um relaxamento, uma coisa gostosa. Deixa de ser uma coisa traumática, né? Porque para muitos, motorzinho de dentista traumático, né? Não é O barulhinho, aquele zumbido é traumático, né? A agulha. Exato. E muitas pessoas deixam de cuidar. Exato. Exatamente. Você tem que trabalhar o psicológico do paciente para deixar ele relaxado, para poder anestesiar. Exato. E ganhando assim, confiança, né? Claro, claro. Isso é importante. Muitas pessoas deixam de cuidar da boca por conta do tal motorzinho que atormenta. O barulho, só o barulho já atormenta aquela pessoa, né? Eu me recordo, no início da minha carreira, eu estava na empresa de jornal, né? Dentista, e eu recebi um funcionário da impressão. Então ele veio com a roupa dele suja de tinta, né? Da impressão do jornal. Aí ele deitou, eu vi que ele não tinha restauração na boca, mas ele precisava fazer um tratamento até quilômetro. Eu peguei o motorzinho, né, a caneta que a gente chama, e fui começar o procedimento, né? Ele olhou para mim, se levantou, ficou de pé e falou: "O que é isso? Você vai pôr isso na minha boca?" Aí eu tive que explicar tudo para ele, explicar tudo o que eu ia fazer. Qual era a função daqueles instrumentos e o que fazia aquela caneta, né? Então, é assim, cada pessoa tem uma reação. Depende também do trauma infantil. É verdade. Do trauma que teve na infância. Então, se teve uma infância, um tratamento tranquilo, se não teve nenhum contratempo no médico, numa enfermaria, né? Na aplicação de alguma vacina, no dentista, aí vai ser um adulto tranquilo, né? É uma necessidade cuidar disso, né? Porque como é que você vai ficar com a boca sem cuidados, né? Porque envolve hálito, envolve a dor, né? Envolve tantas coisas, autoestima principalmente. Autoestima. Né? E assim, Marta, além da saúde oral, você tem a autoestima e você tem a saúde sistêmica, né? Então, já é sabido que algumas alterações na boca, algumas infecções podem afetar coração, cérebro,
parto prematuro, né? Olha, muita coisa. Tá ligado. Tá? Quantas coisas, né? Muito, muito interessante, doutora Yolanda. Eu fiquei muito contente de ter você ter aceito o meu convite, né? Imagina, Marta. E de poder contar Obrigada para pela nós como é que tudo oportunidade. isso funciona, porque Eu falei um pouquinho. simplesmente maravilhoso. Mas assim, falou o que a gente precisava ouvir, que isso que é importante, né? A gente precisava saber como é que essas coisas funcionam para que a gente possa ter os cuidados necessários para ter uma boa saúde bucal e geral, né? Então, isso é muito importante. Eu sou muito agradecida e tenho certeza que todos que estão nos assistindo também estão gratos por essas informações tão pertinentes, tão de forma simplificada para que a gente possa entender, né? São coisas tão complexas, né? E eu sou muito grata. Eu Obrigada. gostaria de recebê-la mais vezes aqui. Sim, claro. Está conosco. Agendar. Muito obrigada. E Obrigada. você que ficou nos assistindo até agora, né? E aproveite o que a doutora Yolanda contou para nós hoje, né? Quantas coisas nós podemos evitar de transtornos, de dores, visitando o dentista. De forma simples, conte a ele o que você sente para que ele possa te ajudar verdadeiramente, né? Gratidão, Yolanda. Um beijo Obrigada, no seu coração. Marta. Gratidão para você que ficou conosco até agora e até a próxima oportunidade. Um beijo. Beijo, Marta.